agora nós vamos ter que continuar deslanchando para que não tenha volta do desmatamento. A gente vai ter que continuar deslanchando, como disse esse meu amigo, para que não tenha retrocesso na agenda do licenciamento ambiental, para que não tenha que a gente vê todo o processo de licenciamento ambiental ser demolido, como foi na aprovação que a gente teve ontem. E aí eu queria dizer o seguinte, hoje, no Dia da Biodiversidade, né, nós estamos celebrando, continuamos em luta, mas também estamos de luto, porque não tem como proteger biodiversidade se voltarmos para o tempo em que o licenciamento não existia. Quanto nós evitamos de destruição da biodiversidade com a lei do licenciamento que nós temos? Quanto nós não evitamos de perda de nascente, de diminuição dos cursos d'água com a lei do licenciamento que nós temos? Quanto nós não trouxemos para a agenda da restauração, da recuperação, com a lei do licenciamento que nós temos? E o quanto isso agora vai impactar, inclusive, os interesses estratégicos e econômicos, até mesmo daqueles que acham que estão se fazendo um benefício. Não estão. Pode ser um tiro no pé. Pode ser um tiro no pé, porque nós estamos fechando a duras penas o acordo com a União Europeia. E nós sabemos que ainda tem muito caminho pela frente. Os sinais não é só ver o que está acontecendo agora, e que eu participei de muitas reuniões. O ministro Fávaro, de forma até humilde e muito correta, ele diz, eu abri mais de 300 mercados para a agricultura brasileira. E um dos itens fundamentais nesses mais de 300 mercados foi saber que tem uma política ambiental confiável, que o desmatamento caiu 32% em todos os biomas brasileiros. Alguém pode dizer, mas Marina, não caiu ainda na Mata Atlântica, ficou estabilizado. Não é verdade, caiu também. Se não fosse os eventos climáticos extremos, que levou mais de 3.000 hectares de floresta de Mata Atlântica por deslizamento, por enxurrada, na Mata Atlântica, viu, Mink, querido, teria caído 19% do desmatamento. Ou seja, nós conseguimos alguns resultados que são muito positivos, mas tem muita coisa ainda para a gente deslanchar. E nós vamos continuar fazendo isso. Agora, eu queria dizer uma coisa. Eu vou trazer um testemunho. O bom de ser velho e de ser e o ruim é que a gente pode falar demais. Mas o bom é que a gente tem muita memória para contar. Então, aos 67 anos, eu quero falar de memórias um pouco mais recentes, senão vocês vão desconfiar da minha capacidade de lembrar no presente. Então, em 1995, quando o desmatamento alcançou 29.000 quilômetros quadrados, o presidente Fernando Henrique assinou uma medida que tirou de 50% a reserva legal na Amazônia para 80%. Gente, foi um levante. Aí foi criada uma comissão mista, 7 deputados, 7 senadores. Eu e o Gabeira, eu acho que o Gabeira era na condição de suplente, mas ele era presente, né? Era suplente presente, eu acho que ele era na condição de suplente. Ou era o Marcos Afonso, era um dos dois. Então, o voto eu sei que era apenas eu e o Gabeira. E para as audiências públicas na Amazônia inteira, sobre se mantinha 80% ou se voltava para 50%. Quem ia era eu. E eu me lembro que os companheiros do PT, na época, diziam, mas Marina, por que você vai para esse negócio? Deixa o governo, porque eu ia, era vaia, e gente jogava chapéu e espora, e o que tivesse, eu estou metaforizando aqui, né? Mas eu entrava embaixo de vaia, e eu ia lá defender a medida provisória, a manutenção de 80%. Não tinha ninguém da base do governo na época que defendesse a medida. E aí aconteceu uma coisa incrível, gente. Houve uma mobilização tão
grande da sociedade brasileira naquele momento, que no dia da votação, para voltar para 50%, eu me lembro que na semana, o Prodazem, que era o sistema, como é que a gente chama? De tecnologia mais avançado do Brasil, ele colapsou. Colapsou. O palácio ficou entupido de cartas e de e-mails, naquele tempo eram e-mails, da sociedade brasileira. Na hora de votar o projeto, eu me lembro que quem foi fazer lá a relatoria era meu querido amigo Arthur Vigílio, que a gente era de partido diferente, mas tinha uma boa relação, né? E, na hora de votar, eu percebi que o Arthur recebeu um telefonema que ele foi ficando cada vez mais vermelho. E quanto mais ele ficava vermelho, mais eu olhava para ele. E eu fiquei, está tendo alguma coisa ali, né? E aí, quando ele chegou no ápice da vermelhidão, ele pediu a palavra e disse: o presidente Fernando Henrique acaba de dizer que ele está tirando a medida provisória de reduzir de novo para 50%, porque a sociedade brasileira não quer que mude para 50%, que é 80%. Isso se chama sustentabilidade política. Eu me lembro que o governo do Temer, eles iam acabar com a Renquitas. E a Renca, eu falei Renquitas, né? É outra coisa. Então, com a Renca, que é aquele mosaico de unidade de conservação Amapá-Pará. E estava tudo pronto para passar a régua ou a boiada. Houve uma mobilização tão grande da sociedade brasileira que o Temer sentiu que tinha sustentabilidade política e voltou atrás. Só quem não se importou com a opinião da sociedade na área de meio ambiente foi o Bolsonaro, né? Ele não se importava com isso. Mas agora, o interlocutor mais importante nessa equação do licenciamento, eu acho que, sem devolver a peteca, é para aqueles que têm a força, que é o povo brasileiro. Se o povo brasileiro fizer o mesmo processo, dando sustentabilidade política para os nossos deputados e deputadas, de que a sociedade brasileira não quer acabar com o licenciamento ambiental brasileiro, se a gente tiver uma grande mobilização da sociedade brasileira, com certeza, deputados, senadores, todos se sentirão mais confortáveis. Porque a política, às vezes, ela precisa de indicadores da sociedade. E os indicadores da sociedade, eles são infalíveis até agora. No caso, não é, do presidente Lula, nós fizemos um esforço que está dando resultado. O compromisso do presidente é desmatamento zero. Nós temos uma NDC que vai reduzir a emissão em 67%, porque ainda que seja em banda de 59 entre 59% e 67%, nosso foco é nos 67%. O presidente Lula, corajosamente, se dispôs a sediar a COP30. E nós precisamos cuidar da ambiência interna e da ambiência externa. A ambiência externa, estamos trabalhando muito. Inclusive, ele fez uma reunião com mais de 20 chefes de Estado para pedir esforço em NDCs ambiciosas para não ultrapassar 1,5, alinhado com 1,5, que é uma forma de proteger a biodiversidade. Agora, não basta só o ambiente externo, a gente tem que ter um ambiente interno também. E eu estou usando a palavra sustentabilidade política porque é assim que o mundo se mobiliza. Tem muita coisa que há 20, 30 anos atrás parecia que a gente falava sozinho. E a gente avançou. A gente avançou muito. A gente precisa, não é? Eu vi que o nosso senador
Jacques Wagner, Elisiane Gama, eu contei, foram 13 votos contra a demolição do licenciamento, e eu sou muito grata a todo o esforço, todo o debate que a gente fez dentro do governo, de ir para lá e assumir a posição a favor do CONAMA, dos povos indígenas, da manutenção de TELAC apenas para empreendimento de baixo impacto, não de médio impacto, como estão querendo dizer. Inclusive, tem o exemplo de Mariana. Todo esse esforço que a gente fez. Mas, infelizmente, não é? Tanto eu quanto outros colegas, inclusive meu amigo Fernando Haddad, teve muita coisa que a gente manda para o Congresso e tem dificuldade. Então, a sociedade precisa da sustentabilidade política nesse momento, para que o licenciamento, que é a vértebra da proteção ambiental desse país, é a vértebra da proteção ambiental, sem a política de licenciamento, o artigo 225 da Constituição Federal, até hoje, talvez Cubatão continuasse sendo Cubatão, viu, Zé Carlos? Né? Sem a política de licenciamento, talvez as Malvinas da vida continuassem sendo as Malvinas da vida. Sem a política de licenciamento, você não olharia para os impactos de empreendimentos que, muitas vezes, os indiretos são piores do que os diretos. E dizer que uma estrada passou aqui, não tem nenhum problema isso aqui. Depois é outra coisa, não é outra coisa, não. Quando uma estrada passa, pelo menos 50 quilômetros de um lado e de outro pode ser destruído. Você tem que olhar para a área de abrangência do empreendimento. Por isso que a BR-163 nós fizemos com o plano BR-163 sustentável. Por isso que, se não fosse o licenciamento, o projeto de transposição do São Francisco poderia acabar com o São Francisco. Ainda temos problemas, porque precisa fazer todo o processo de revitalização. Mas nós saímos de 146 metros cúbicos por segundo para apenas 46 metros cúbicos por segundo. Isso foi graças à Agência Nacional de Águas, foi graças ao IBAMA, foi graças aos órgãos de licenciamento e à sociedade brasileira. Eu concordo. Coisas grandiosas não são feitas por uma ministra, não são feitas por um presidente. Coisas grandiosas são feitas por um povo. E esse mesmo povo que se uniu para defender a democracia tem que estar unido para defender a contribuição que o Brasil deve dar a si mesmo para proteger os recursos hídricos, as suas florestas, os seus recursos naturais, as suas populações tradicionais. Eu estou falando no Dia da Biodiversidade. Eu nasci no meio da biodiversidade. Eu vivi às custas da biodiversidade. A castanha, a seringueira foram a base da nossa economia familiar. Mas também a pama, o açaí, a abacaba, a guariúba, todos os frutos, o tucumã, o uricuri, o inajá, tudo isso era a nossa economia com base na biodiversidade, inclusive os remédios que a gente bebia, inclusive as diversões que a gente tinha, inclusive as imagens, né, maravilhosas que a gente via, acústica maravilhosa e, ao mesmo tempo, verdadeiras obras de arte, né, que a gente tinha. Então, hoje, no Dia da Biodiversidade, né, eu sempre, às vezes, as pessoas falam, né? As pessoas acham que o presidente pode fazer tudo e ainda pode fazer o resto. O presidente não pode fazer tudo e nem fazer o resto, e quem me ensinou isso foi o Fernando Henrique, numa conversa que a gente teve. A gente queria criar um fundo, uma taxa de equalização da borracha, um subsídio para a borracha. E eu fui lá falar com ele. E ele me disse assim: Marina, você acha que o presidente pode fazer tudo? Aqui falar de subsídio é um dogma. Ele, naquela tradição acadêmica, né, tinha um sincericídio que, às vezes, é parecido com o sincericídio de um certo amigo meu, porque o pessoal que vem da academia, eles se acostumam a falar assim, né? Não faz muitas mediações políticas. Ele diz: o presidente pode fazer qualquer coisa, esse negócio de subsídio é um dogma. Aí ele disse: como é que eu faço?
Aí eu digo, o senhor disse que não é subsídio, o senhor disse que é investimento ambiental. Aí ele disse, então eu chamo o Pedro Parente aqui. Aí a gente combinou tudo lá com o Pedro Parente e ficou de fazermos uma reunião com o ministro Malan. E aí eu fui com os seringueiros e os indígenas para uma reunião no Conselho de Política Monetária. O Malan acendeu o cachimbo, e aí o indígena diz, apaga esse cachimbo, porque ela tem alergia a esse negócio de fumaça, de cigarro, de tabaco. Ele imediatamente apagou o cachimbo, e eu não posso incumpridar mais as histórias. Foi criada uma linha de crédito para os extrativistas, foi criada o subsídio, a taxa de equalização da borracha, com o nome de investimentos ambientais. Primeira linha de crédito se chama Prodex, no BASA. Quem defendeu foi o Serra, porque se eu defendesse, ia perder, eu e o Suplicy. Por isso que eu disse que gente velha tem muita história para contar. Mas eu estou contando essas histórias porque um presidente não faz tudo. Quem faz tudo é um povo. E um povo decidiu que esse país seria democrático. Esse mesmo povo está decidindo, ao decidir isso, que esse país tem que ser sustentável. Isso é uma questão de ética, é uma questão de bom senso, é uma questão de ciência. 70% do PIB na América do Sul depende da biodiversidade. 50% do PIB planetário depende da biodiversidade. Sem água não tem biodiversidade. Então, nesse dia da biodiversidade, eu acho que o que a gente tem que ter é sustentabilidade política para dar conforto aos nossos parlamentares de que, se votarem pela manutenção do licenciamento ambiental, é isso que o povo gosta, é isso que o povo quer. Muito obrigada.